Bem, pessoal, vamos continuar então no nosso projeto para cadastrar resíduos sólidos, certo? O nosso protótipo. Essa aqui é a tela que nós construímos para o login, certo? Depois que o usuário fizer login corretamente, ele vai cair nessa tela aqui, certo? Onde nós temos aqui o botão listar. Aí, quando clicar aí, ele vai vir para cá. E quando ele clicar naquele outro botão, o botão cadastrar, ele tem que ir para o nosso formulário aqui, certo? O último botão seria o botão de logoff, né? Quando ele clicar aqui, aí ele vai voltar para a tela de login. Beleza. Primeiro passo agora aqui, que nós já temos a nossa interface construída aqui. Vamos salvar o documento, tá? Aí agora nós temos que abrir o diretório onde esse arquivo foi salvo. Então tá aqui, esse aqui é o diretório onde eu salvei o arquivo. Basta chegar aqui e colocar cmd. Ele abriu aqui, tá? Já no diretório correto. Aí se a gente vem aqui, ó, pedir para listar, vamos ver que tá bem aqui o nosso arquivo, né? Guia underline principal, que é o arquivo que nós criamos aqui. Então é só colocar o comando py ui c6 espaço "-x", vamos colocar o arquivo de entrada, guia underline principal, só que é o arquivo .ui, espaço o menos "o" seria de output, né? Vamos colocar, eu vou manter o mesmo nome de arquivo, tá? Guia underline principal. E nesse caso, ó, observa que eu vou colocar a extensão .py, tá? Vocês já devem ter notado que no meu caso eu já tenho aqui, porque eu já tinha feito um teste anteriormente. Então vamos lá. Aperta Enter. Como ele não deu nenhuma mensagem, quer dizer que deu certo. O que eu quero dizer com deu certo? Quer dizer que ele conseguiu transformar esse arquivo .ui em um arquivo .py, tá? Do Python. Então agora a gente vai lá para o VS Code. Pronto, agora já estamos aqui no VS Code, só para lembrar, esse aqui é o nosso arquivo .ui, né, que foi gerado lá no Qt Designer. Então, repara que ele é um arquivo baseado em XML. Depois de executar aquela linha de comando, nós geramos esse arquivo aqui, ó. Cadê esse cara aqui? Beleza? Aí esse aqui é o arquivo que eu já até comentei com vocês, olha, que ele dá uma mensagem aqui para não editar esse arquivo, tá? Evitar mudanças diretamente nesse arquivo. Por quê? Porque todas as vezes que nós executarmos aquele comando lá no cmd, ele vai sobrescrever esse arquivo e todas as mudanças vão ser perdidas. Então, para evitar esse problema, o que nós vamos fazer? Eu criei uma outra classe aqui, como vocês podem observar aqui, ó. Eu criei uma classe chamada... Eu criei um arquivo, né? Inicialmente criei um arquivo chamado de principal. Esse arquivo principal eu já coloquei aqui, ó, criei uma classe. Essa classe está herdando a minha classe UI main window. Que classe é essa? É essa classe que está bem aqui, ó. Se vocês observarem, apesar do nome do arquivo ser guia underline principal, repara que ele tem uma classe aqui, né? Foi criada para gente, UI main window, beleza? Essa classe aqui que contém todos os nossos objetos que nós desenhamos lá no Qt Designer, essa classe vai ser herdada aqui, ó, tá? Lembra que em Python, que tiver entre parênteses aqui, ó, depois do nome da classe, indica que é herança. Então, nós vamos ter uma herança múltipla aqui. A primeira classe que nós vamos herdar é essa classe, UI main window, que vem do arquivo GUI principal, e a segunda classe vem lá do PyQt, tá? Que é a classe Q main window. Beleza. Lembra que é preciso fazer os importes, certo? Então, aqui eu importei o arquivo GUI principal, importei a classe UI main window, e aqui eu estou importando lá do módulo Qt widget, eu estou trazendo aqui, ó, Q main window e um QApplication, tá? Só para a gente explicar aqui, ó, esse trecho de código bem aqui, tá? Aqui esse arquivo Python, né? Durante a execução dele, do nosso projeto, ele vai checar se esse arquivo ele vai ser o arquivo principal, né? Que vai conter a execução do nosso programa. Então, como ele vai ser o arquivo que vai ser principal, então nós vamos criar uma instância de um QApplication, ou seja, uma aplicação, né? Estamos criando uma aplicação.
Logo embaixo aqui, ó, estamos instanciando a nossa classe principal. Quem é essa classe principal? É essa aqui, tá? Que é filha do UI main window. Mais adiante, ó, linha 15, principal.show. Eu estou pedindo para exibir a nossa classe principal, tá? E mais embaixo aqui, ó, para fechar, eu estou pedindo para executar a nossa aplicação, nosso key application, ok? Então, essa nossa classe principal, ela é uma janela, né? Como a gente pode ver aqui, ó, ela é uma filha de KMain window. Então, ela vai ser exibida e depois a gente pede para executar a aplicação. Beleza. O que mais que nós temos aqui, ó? Eu criei aqui um método init, tá? Underline, underline init, underline, underline. Aí aqui, ó, eu só estou acessando a superclasse, tá? Nesse caso aqui, dessa classe, que é main window, ok? E mais aqui, ó, na linha 10, eu estou acessando a superclasse de novo, né? Só que nesse caso que eu estou acessando essa superclasse aqui, do UI main window. Especificamente, na linha de cima, eu estou acessando o método init da minha superclasse, que é main window. E na linha 10, eu estou acessando o método setup UI dessa classe UI main window, que foi criada lá no Qt Design. Repara que essa função init, né, esse método init, ele vai inicializar o nosso objeto, certo? Ele vai dar o start no objeto. Quando ele for instanciado, ele vai ler essa função, executar essa função, e aí o objeto vai carregar todos os. Se tiver instância, outros objetos, ele vai carregar a partir daí. Então, nesse caso, olha, já que ele vai chamar essa classe setup UI, que era a superclasse, aqui, ó, vamos visitar essa função e tu vai ver que dentro dela, setup UI. Quando a gente vai lá, por exemplo, bem aqui, ó, tu vai ver que ele tem uma função chamada setup UI, né? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou apenas chamando essa função aqui. E o que que tem dentro dessa função? Ele repara que eu estou no arquivo guia underline principal. Aqui tem todas as instâncias de todos os objetos que nós desenhamos lá no Qt Design, tá? Nós estamos apenas utilizando ele aqui agora. Beleza. Então, com isso, ó, a gente já consegue executar o nosso projeto. Pronto. Então, só nesse caso aqui, a gente só consegue ver aquela tela de login, né? Pessoal, não consigo ver o formulário, aquela tabela que fizeste. Exatamente. Porque a gente só vai conseguir chamar aquelas outras páginas via código a partir de agora, tá? Então a gente vai ter que inserir a nossa lógica aqui. Quando der certo, né? Por exemplo, colocar um login sem aqui. Quando funcionar, aí eu vou apertar esse botão aqui, ele vai direcionar para uma página que vai fazer o login. Perdão, vai direcionar para uma página que contém os dados depois do login, né? Que seria aquela tela onde vai estar os botões de listar, cadastrar e o logout. Beleza, então com isso aqui a gente já consegue começar a trabalhar. Beleza, deixa eu esconder esse cara aqui do lado, vou fechar aqui esse terminal. Pronto. O que que a gente vai fazer agora? Vocês observaram que quando eu executo aqui, olha, tem uma coisa que está meio incoerente, né? A tela de login aparece e já aparece uma mensagem dizendo que o login e senha estão incorretos. Então, o nosso primeiro passo aqui vai ser esconder essa mensagem, tá? Ela só vai aparecer quando de fato contiver um erro. Como é que eu vou fazer para esconder esse frame aí? Primeiro, eu tenho que chamar o self, né? Eu preciso acessar os objetos que pertencem a essa classe, então chamo o self. Preciso lembrar do nome daquele frame que era lá do login, né? O nome dele era frame. Vamos ver aqui, frame underline erro login. Aqui. Tá, então consegui chegar até aquele frame. Que frame é esse, professor? É esse cara aqui, ó. Tá? Quando a gente dá um zoom aqui, ó, a gente vê aqui, ó, é o frame underline erro login, tá? É justamente o cara que a gente está precisando lá no nosso código Python. Quem eu quero esconder. Ou seja, eu vou esconder esse frame, certo? E aí, obviamente, quando eu esconder ele, vai sumir o label e o button. Beleza. Então vamos lá. Consegui chegar até o frame. O que que eu tenho que dizer agora para ele? Eu quero que ele esconda. Então eu vou mandar um hide, tá? Ele vai esconder. Agora, ao executar,
ele já carrega a nossa interface sem exibir aquela mensagem de erro. Está escondida. Próximo passo. Agora a gente tem que conseguir capturar o que o usuário vai digitar aqui, né? E depois a senha. Quando ele apertar entrar, ele vai verificar se esse login e senha estão corretos. Então, o primeiro passo agora seria a gente criar uma ação para esse botão, né? E lá dentro dessa ação, recuperar o que o usuário vai digitar aqui. Vamos lá. Para isso, eu vou precisar encontrar o nosso botão self. Só para esclarecer uma coisa, de repente você deve estar pensando, como é que eu vou chegar até aquele botão se nessa classe principal aqui nós não implementamos nada de botão, né? É, de fato. Mas lembra que através da herança tu consegue chegar até o botão, certo? É o que a gente vai fazer agora. Então, já que houve a herança, então todos aqueles objetos que foram colocados na classe mãe vão ser herdados pela classe filha, nesse caso aqui a classe principal. Então, eu posso acessar aqui, ó, push button entrar, que é justamente o nosso botão. Aí, nesse caso desse botão, a gente vai fazer o seguinte, ó. Quando esse botão for clicado, clicked, nós vamos conectá-lo, né, connect, a uma função. Essa função nós iremos criar ainda, tá? Eu vou adiantar aqui só para a gente já ter uma ideia aqui. Então, ele vai conectar onde? Vamos conectar uma função chamada realizar login. Pronto. Essa função ainda não existe, ele está reclamando. Vamos criar ela para cá, tá? Então, def, aí vamos criar aqui com o mesmo nome, né? Realizar login. Pronto, realizar login. Essa função pertence a essa classe, portanto, self, dois pontos, pronto. Aí aqui nós já podemos colocar a lógica do nosso login, tá? Vamos colocar aqui. Para que vai servir essa função? Ela vai realizar o login do usuário. Beleza. Vamos criar uma variável chamada login, tá? Essa variável login, a gente vai guardar nela o que o usuário vai digitar lá no campo de senha, perdão, no campo de login, né? Então, self, ponto, aí eu vou acessar o meu componente, ele é um line edit login, tá aqui ele, line edit login, ponto. Para eu poder recuperar o texto da tela, basta eu colocar text, beleza? Acessar essa função text. O que essa função faz? Ela recupera o texto do line edit, tá? Beleza. Feito isso, agora eu vou criar uma outra variável chamada senha. Aí o procedimento vai ser parecido, né? Então, self, ponto, vou acessar meu componente da senha, line edit, senha, bem aqui, ponto, text, pronto. Então, dessa forma eu consigo recuperar o que o usuário vai digitar. Nesse caso, como a gente ainda está iniciando o projeto, vamos fazer algo mais simples aqui. A gente vai fazer o seguinte teste para verificar se o usuário digitou corretamente o login e senha. Vamos colocar um condicional aqui, ó. O login, se o login for igual a admin e a senha foi igual, vamos botar 1, 2, 3, 4, 5. Se isso for verdade, se for admin e a senha for 1, 2, 3, 4, 5, aí a gente pode, por exemplo, vamos limpar o campo aqui só para facilitar, tá? Facilitar de forma visual, tá? Self, line edit, login, ponto. Quando eu quero passar um texto para a interface gráfica, eu uso a função set, tá? Set text. Então, nesse caso, apenas um texto vazio. Aí vamos fazer algo semelhante, só que para senha. Senha, pronto. Outra coisa que a gente vai ter que fazer é
Apesar de que a mensagem de erro já está escondida, né? Mas eu vou colocar novamente aqui que se o usuário chegar a digitar a mensagem errada, essa mensagem vai aparecer. O frame vai aparecer e aí ele vai ficar sempre lá. Então, eu vou colocar aqui para garantir que ele vai sempre esconder, tá? Então, acessei o frame, pedi para ele esconder novamente. Aí agora a gente precisa fazer ele paginar, né? Mudar de página. O nome do meu componente lá, que contém as páginas, ele é o stacked, vamos ver aqui, esse cara aqui, ó. Dá um zoom pra gente ver aqui, ó. É esse carimbinho aqui, ó, stacked underline widget. Né? Esse foi o nome que eu utilizei para minha referência. Então, vamos voltar para cá, vamos acessar aqui self.stacked.widget. Chegamos até o nosso componente que tem as páginas. Aqui o que a gente vai falar para ele? A gente vai fazer o seguinte, olha, eu quero definir, então eu vou setar para ele, vou definir qual será a página atual, a current page. Nesse caso, o widget atual, né? Vamos atualizar qual seria o componente que ele deve carregar. Aí, ó, a gente vai passar aqui dentro o componente, nesse caso, self. Aí eu vou botar o nome da página, tá? Então, nesse caso aqui, ó, quando ele mudar de página, ele tem que cair aqui, né? Nessa página aqui, o nome da página é página principal. Ó, page principal, para ser mais exato. Então, vamos voltar lá, self.page, page principal. Pronto. Então, o que eu estou dizendo para ele? O que ele tem que fazer? Se o usuário e senha estiver corretos, ou seja, for admin e a senha for 1, 2, 3, 4, 5, a gente vai limpar o campo de login e de senha, tá? Vamos esconder a mensagem de erro e vamos trocar a página. Ele vai sair da página que ele está atual e a gente vai dizer para ele, olha, o teu componente gráfico agora, o teu widget corrente, tem que ser a página principal. Beleza, aí ele vai trocar de página. Aí só para garantir, vamos botar um print aqui para a gente poder ver aqui. Login realizado com sucesso. Beleza? Aí agora aqui, caso esteja errado a senha, né, o login e senha, vamos fazer o seguinte. Vamos acessar o nosso componente, vamos chegar até o label, label erro login, esse cara aqui. Como nós vamos passar uma mensagem para ele, vamos botar aqui o set text, né? Vamos setar, vamos definir um texto para ele. Aí a gente vai colocar assim, seu login ou senha estão incorretos. Pronto. E aí, claro, né? A gente tem que pedir para exibir o frame. Então, self.frame, frame erro, erro login, ponto show, que é para ele exibir o frame. Vamos testar? Então, salvou, executou. Vamos botar aqui, vamos botar errado primeiro. Vou botar qualquer coisa aqui. Clicou, aí ele mostrou aqui, ó, seu login ou senha estão incorretos. Beleza. Agora vamos testar o certo. Admin 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Trocou de página, tá? Veio aqui para nossa página principal e mostrou lá o print lá atrás, ó, login realizado com sucesso. Beleza? O próximo passo aqui vai ser apertar aqui no botão listar e ele vai fazer a mesma coisa. A ação desse botão listar vai ser atualizar o widget, né, para ele ir para aquela página onde tem a tabela. E o do cadastrar, a ação do botão, vai ser ele enviar o usuário para a tela onde tem um formulário de cadastro. E esse aqui do sair, ó, vai ser fazer com que o usuário volte para aquela tela de login novamente. Beleza? Nos próximos vídeos a gente constrói esses carinhas aqui.